E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma semana de leitura, de escuta. Prazer estar aqui com vocês, lendo, fazendo essa leitura, dividindo aqui com vocês, né, os nossos insights. É sempre muito bom isso, porque afinal de contas, andar junto é muito bom. Então vamos começar com a leitura do livro da semana da Mentoria Jogo da Vida, que é As Sete Camadas da Identidade, do Marçal, novamente. Então vamos lá com a introdução. Nesse livro, vou falar com você sobre identidade e vou lhe contar a verdade sobre ela. Para conhecê-la, você precisa descobrir e desvendar suas camadas. A identidade possui 7 camadas, e uma das coisas que mais mexe comigo é saber que há pessoas que passam pela Terra sem saber nada sobre elas. Eu não preciso conhecê-lo para saber mais sobre você do que você mesmo. Basta alguém começar a conversar comigo para identificar os bloqueios que tem e se está ou não cumprindo seu propósito na Terra. Não sei se isso incomoda, mas se alguém me dissesse isso, eu ficaria muito incomodado. E é lógico que a gente fica. Descobrir sobre as camadas da identidade lhe dará um poder terreno. Além de você se tornar uma pessoa livre para cumprir sua missão e propósito, esse poder vai permitir que você olhe para alguém e saiba se ele está ou não vivendo por aquilo que nasceu, pelo seu propósito. A maioria das pessoas não cumpre o projeto, o seu chamado na Terra. Como descobrir isso? Através do conhecimento, que lhe permitirá conhecer as camadas, o que tenho certeza de que vai mexer demais com você. Eu descobri isso por meio de uma experiência de uma década. Um dia, eu fui em uma viagem para Israel, e quando eu estava no Mar da Galileia, Deus falou comigo exatamente assim. Nesse exato momento, você ativou a sua 7ª camada. Você não vai mais olhar para trás. Uau! Eu o questionei. Perguntei o porquê da 7ª camada e por que só naquela hora. Foi quando ele me mostrou as conexões que eu tinha feito até ali e eu fui ligando os pontos. A identidade não é algo instantâneo, é processual, como um livro. São camadas que precisam ser descobertas uma por uma. Então, eu precisei me conectar com pessoas que já tinham suas identidades. Se eu te contar sobre identidade, você não vai acreditar. Mesmo se Deus descesse aí agora, como fazia com Adão no Éden, e olhasse nos seus olhos para falar, haveria o sério risco de você não acreditar. Sabe por quê? Porque Deus falou para Adão e ele não acreditou. Todo dia o Senhor falava, você é minha imagem e semelhança. E mesmo assim, Adão não acreditou. Aprender sobre as camadas da identidade irá destravar a sua mente de uma forma que você nem imagina. E eu vou lhe ensinar os processos. Eu precisei pisar em Israel para descobrir a 7ª camada. E você vai conhecer todas elas através deste livro. Por isso, aproveite cada momento. A vida é um processo. Desfrute de cada página deste livro e absorva o máximo que puder. Essa obra é uma viagem, é um despertar. Você passará por um processo. Garanto que ao final dessa leitura, audição, você será outra pessoa. O mais surpreendente é que, na verdade, você será quem sempre foi. A única diferença é que você hoje ainda não sabe quem é. Leste Lerrar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Camada 1. O projeto. Quem é você para Deus? O projeto é aquilo que Deus fala que você é. E é necessário aceitar isso para destravar a sua vida. Na Bíblia, em Gênesis 1, 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A camada 1 é quando você ouve e concorda com o que Deus fala sobre você. Só isso. Quando você aceita quem é, imagem e semelhança do Criador.
A maioria dos pais tem bons projetos para os seus filhos e se frustram quando eles não seguem o que projetaram. Isso acontece muitas vezes porque os filhos não entenderam o plano dos pais, não se encantaram, não se conectaram com ele. Por isso não querem segui-lo. Se você tivesse investido tempo em explicar e transmitir para o seu filho a sua visão do todo, ele andaria em unidade com você. Tem uma dica para os pais. Cuidado para não transferirem suas frustrações para os seus filhos. Não transfiram profissão e chamado, senão vocês irão acabar com a vida deles. Será que seus filhos têm o mesmo chamado que o seu? Falo isso porque sei que alguns pais transportaram para a prole o que queriam ser. Se não chegaram muito longe, passaram pela frustração de não conseguirem ser mais e, automaticamente, deram para o filho a obrigação de cumprir o chamado que não conseguiram realizar. O problema é que, quando você joga a sua responsabilidade nas costas de outra pessoa, isso vira um fardo que a impede de ver o que Deus realmente quer dela. Você precisa estar em unidade com Deus, assim como também precisa estar em unidade com seus pais. Dessa forma, você não vai entrar na onda de ficar resolvendo frustrações dos outros, por mais que esses outros sejam seus progenitores. Se você é desses que ainda acha que discordar dos pais é desonrá-los, você está enganado. Honrar pai e mãe é aceitá-los do jeito que são. E aceitar não significa dizer amém para tudo. Você precisa se conectar direto na fonte para saber o real motivo pelo qual você foi chamado. Deus tem um projeto excepcional para a sua vida. E quando você entender isso, irá realizá-lo com maestria. Contudo, antes, você precisa estar em unidade com o Senhor. Quando eu falo unidade, não quero dizer união, pois são coisas diferentes, sabia? Vou clarificar para você. Pense nas batatas. Isso mesmo, os tubérculos. Se você tem um saco de batatas, você tem união. Se você tem um purê de batatas, você tem uma unidade. Consegue entender a diferença? União gera dispersão, unidade gera propósito. É somente através da unidade que você prospera de forma assustadora. Deus já falou quem você é. Não precisa mais acreditar em nada que outra pessoa fale que seja contraditória ao que ele afirmou sobre você. Ele o conhece antes da fundação do mundo. Coloque isso na sua cabeça. Você é a imagem e semelhança dele. Aceitar o que o Criador falou sobre você já destrava essa primeira camada, mas não completamente. Para concluir, você precisa mais do que só ouvir. Você precisa viver, ter experiências. Estas lhe trarão resultados reais. Assim, você vai enchendo a primeira camada. Só quando transbordar é que você irá passar para a próxima. Se não fizer isso, não vai conseguir evoluir, ir para a próxima fase, ou seja, para a próxima camada. O nome deste livro já diz: As 7 Camadas da Identidade. Você quer saber como eu descobri isso? Quando uma mulher faz uma cesárea para ter um bebê, são cortadas 7 camadas de pele. No seu cérebro também há 7 camadas. Deus criou o mundo em 7 dias, por isso, fique muito atento ao número 7. 7 significa plenitude. Esse número significa está completo. A primeira camada é o projeto, ou seja, Deus falou e acabou a conversa. Quando comecei a equalizar isso, eu avaliava se o que as pessoas falavam sobre mim tinha a ver com o que o Senhor falava. Se aquilo estivesse abaixo do que ele pensa a meu respeito, eu simplesmente ignorava. Se Deus falou, já é. O fato de você não experimentar a plenitude da sua essência é culpa sua, mas pode ficar em paz. Ele já falou, você não precisa colocar na mão, já está feito. Deus não vai pensar e vai liberar a sua identidade, pois você já é. Não vai acontecer, já está acontecendo. Jesus não surgiu no dia em que nasceu de Maria, pois ele já é. Quando você entende isso, consegue vê-lo em tudo, o que fará uma diferença violenta no seu processo. Você não é um animal racional. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. E assim finalizamos esse primeiro capítulo. E em breve voltaremos com o próximo, que vai falar sobre autoimagem. Obrigada por estarem aqui e até breve.